Olá, prezados amigos do Grupo Espírita Batuíra, aí de Algés, Portugal. Eu estou muito feliz com a oportunidade de cuidar de um assunto hoje com vocês, relativo ao meu último livro, Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório, Moral como Objetivo. E também, mesmo à distância, estar aí com vocês, né, no Grupo Espírita Batuíra. Então, é com muita alegria que eu faço essa tarefa hoje. Vamos antes fazer uma prece para pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que estejam conosco neste momento. Não é? Então, a nossa primeira fala é de gratidão pela oportunidade da tarefa, na seara do nosso Mestre Jesus, divulgando a nossa doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo, sem dogmas, com consciência do que estamos fazendo, com liberdade de escolha, mas também com responsabilidade. Então, neste dia, agradecendo a oportunidade, nós pedimos aos amigos espirituais que, sob a proteção de Jesus, possam estar conosco, nos intuindo, nos orientando, para que nós possamos dar o recado exato, o recado certo da mensagem de Jesus e da mensagem da doutrina espírita, que nada mais tem como proposta do que revelar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, então, nós vamos tratar do conteúdo desse livro de maneira muito resumida, né? Então, vamos lá. Espiritismo, razão como método, mediunidade como laboratório, moral como objetivo. Esse livro, esse subtítulo do livro, eu acabei me inspirando na obra de Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação. Logo nas questões iniciais, ao falar sobre espiritismo, Herculano diz que o mundo é o seu objeto de estudo, a razão é o seu método e a mediunidade é o seu laboratório. Então eu pedi mentalmente licença a Herculano Pires para usar parte dessa sua fala para compor o subtítulo do meu livro. Né? Então, vamos ver cada parte em si. Razão como método. Kardec, no seu livro, que é o Espiritismo, logo no preâmbulo, ele diz assim, o Espiritismo é uma ciência de observação. Olha que coisa interessante a nossa doutrina ter como base a ciência. E de onde será que veio, né, essa noção de que a gente poderia estruturar uma doutrina tendo a ciência por base? Então, vamos lá. Já no século XVII, do ponto de vista cultural, houve um grande movimento chamado Revolução Científica, onde se instituiu o método racional, chamado método científico. Nesse movimento, vários cientistas, vários filósofos, como é o caso de René Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton, Galileu Galilei, eles então conseguiram desatrelar a ciência das malhas dogmáticas da religião, porque antes, durante muitos séculos, existia um triunvirato de interesses entre o Estado, a religião e o conhecimento, que a gente nem podia, naquela época, ainda chamar de ciência, como nós a conhecemos hoje, né? Então, na Revolução Científica do século XVII, então, conseguiram desatrelar, separar a ciência dos dogmas religiosos, né? Então, instituiu-se o método racional. Então, tudo que se ia absorver como conhecimento era através da razão, que os antigos gregos chamavam de logos, né? Então, Galileu Galilei, que foi um dos grandes filósofos dessa revolução científica, ele estabeleceu, olha, só são da alçada da ciência de agora os fatos observáveis e o que é quantificável. Então, que fato que Kardec observou para fazer a codificação da nossa doutrina? O fato mediúnico, não é? Então, por isso que a gente considera que a mediunidade foi o laboratório no qual Kardec trabalhou com o método racional. Isso constituiu, na estrutura da ciência, na estrutura da doutrina, a característica de ciência, não é? À custa do que, então, foi possível depois Kardec definir o Espiritismo como sendo uma ciência de observação. Não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no capítulo 4, Kardec diz
que Sócrates e Platão foram precursores da doutrina espírita e do espiritismo. Então, desde o começo do ano, muito interessada com essa citação de Kardec, eu comecei a fazer um curso de filosofia numa entidade não acadêmica, uma entidade cultural aqui em São Paulo. Então, eu estudei esses filósofos, Sócrates, Platão, e estudei também alguns filósofos anteriores a Sócrates e Platão, que também tiveram influência tanto na doutrina cristã como um todo, mas também no próprio espiritismo. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos ao século VII, do sétimo até o quinto antes de Cristo. Vamos observar no mapa como é que se estruturava a chamada Magna Grécia Antiga. Porque antigamente, olha, tudo que está de vermelho nesse mapa significa assentamento grego. Portanto, a Grécia, ela tinha várias comunidades esparramadas em vários locais que ladeavam o mar Mediterrâneo, não é? Então, era chamada de Magna Grécia, muito diferente da localização da Grécia hoje. Então, o conhecimento que chegava aí, nas várias comunidades, e através da navegação pelo mar Mediterrâneo, esse conhecimento procedia principalmente do Egito, da Mesopotâmia, da China e da Pérsia. E qual era a característica desse conhecimento? Ele era de origem teológica, ou seja, sacerdotes, pessoas hierarquicamente colocadas na estrutura religiosa, recebiam revelações dos chamados deuses, porque a cultura da época ainda era politeísta, não é? E essas autoridades religiosas revelavam para o povo esse conteúdo dessas mensagens teológicas, né? Muito bem. Até que um dia, na cidade de Mileto, que eu estou apontando ali, Mileto agora é uma cidade da Turquia, mas naquela época era uma cidade do território grego. Até que um dia, então, nessa cidade de Mileto, alguém começou a estranhar por que essas 4 narrativas, vindas de diferentes lugares, mas sendo de natureza teológica, elas não eram concordantes. Então ele começou a dizer, isso não está certo, deve ter alguma coisa estranha, alguma coisa errada aí, porque sendo revelações dos deuses, mesmo procedendo de lugares diferentes, elas deveriam ser coerentes. Então ele começou a fazer o confronto das narrativas, começou a fazer um questionamento racional, um questionamento lógico pela razão, não é? Com liberdade de pensamento. Então ele começou a fazer observação daquilo e atuar com razão, com o método racional, para fazer esse questionamento das 4 narrativas. Esse indivíduo era nada mais, nada menos do que Tales de Mileto, não é? Então, Tales, no século já VII a.C., ele inaugura a era do chamado pensamento filosófico, que faz a busca da verdade pela razão, que os gregos chamavam de logos, não é? Então, ele muda completamente a fonte do conhecimento, que até então era de natureza teológica, trazida pelos deuses, e era passada para a população por autoridades religiosas, e vinha como um pacote pronto que não se podia contestar. Mas então Tales de Mileto, fazendo a narrativa, fazendo o confronto dessas narrativas e não aceitando, porque elas não eram coerentes, ele então diz, vamos parar com isso, vamos buscar o conhecimento através da observação e da razão. E eles passam então a observar elementos da natureza, porque ele diz, olha, o que nos cerca é a natureza, vamos primeiro conhecer a natureza. Então, eles começam a fazer a observação de elementos da natureza, né? Bom, por isso é que na doutrina espírita, nós consideramos a razão como um método de busca do conhecimento, porque foi isso que Kardec fez. Quando Kardec começou a estudar o fenômeno mediúnico, ele foi com questionamento racional, ele foi com lógica, buscando conhecer o que estava acontecendo, conhecer a natureza dos fatos, para poder trazer aquilo como conhecimento e depois divulgar, não é? Então, ele usou a razão. Por isso é que já Herculano dizia, no Espiritismo, a razão é o seu método. Até a fé dentro do Espiritismo é uma fé racional, não é? Porque Kardec dizia, a fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a chamada fé cega,
que contemplava aquela forma de cultura em que as revelações já vinham prontas e não se contestava, a fé era cega, não é? Então, isso mudou completamente a partir de Tales de Mileto, e a própria doutrina espírita, então, começa a aceitar como sendo razoável aquilo que passa pelo crivo da nossa razão. Então, essa é a característica do chamado método racional ou método científico. Então, os primeiros filósofos, mesmo antes de Sócrates, que eram chamados também de pré-socráticos, outro nome que eles tinham era de fisiólogos, porque eles observavam elementos da natureza. Cada elemento da natureza era chamado de physis, por isso eles eram fisiólogos. Então, Tales de Mileto recomendava observar racionalmente para entender, não é? Então, eles começaram a observar qual seria a essência das coisas. Eu imagino Tales de Mileto e alguns discípulos passeando por jardins, pela natureza, e observando coisas diferentes. Por exemplo, eles podiam observar que uma pedra que é feita de matéria, ela não cresce e ela não se reproduz, ao passo que uma planta que também é feita de matéria, ela cresce, ela se reproduz. Então ele começou a dizer assim, atrás dessa matéria, da pedra e da planta, tem que existir uma outra coisa que faz com que ela se apresente de maneira diferente na pedra e na planta. Então ele começou a chamar isso de substância, porque instância é a matéria, e o sub é o que está atrás, é o que está antes da matéria, para que faz com que um tipo de matéria tenha uma apresentação diferente de outro tipo de matéria, comparando, na minha leitura, uma pedra com uma planta, né? Então eles começaram a buscar a essência das coisas. Essa é a primeira pergunta da filosofia, quando ele diz o que é isso? Não é? Quando a gente recebe um presente, ele vem todo embrulhado numa caixa muito bonita, então a gente está perguntando para a pessoa que nos presenteou, o que é isso? O que você me deu de presente? É a primeira pergunta. Toda forma de questionamento é de base filosófica. O que é isso? Não é? E depois de saber o que é isso, a outra pergunta é essa, e como funciona? Não é? Então é a segunda pergunta que tem como base a estrutura da ciência. Então, a ciência jamais poderia existir se não fosse o questionamento filosófico. Por isso que a nossa doutrina, Kardec diz bem, é uma ciência de observação, tem também um caráter filosófico com consequências morais. Porque a ciência sem estrutura, sem base de filosofia, ela nunca é ciência. Porque a ciência, a pergunta básica da ciência é como? Eu pergunto assim, como a vida se manifesta no ser vivo? A ciência responde, a biologia responde, começa com a fecundação, forma-se um novo ser, ele vai se desenvolvendo, ele nasce, ele passa pela infância, pela adolescência, pela maturidade, pela senilitude e morre com a extinção do funcionamento dos órgãos. Então, a ciência explica como. Agora, se você perguntar o que é a vida, a ciência não explica, porque é uma pergunta da alçada da filosofia. Até hoje nós estamos, dentro da ciência acadêmica, perguntando o que é a vida, e a ciência não consegue responder, não é? Porque nem é da competência da ciência responder essa pergunta, o que é isso, o que é aquilo? A competência da ciência é explicar como, não é? Então, não existe ciência sem base filosófica. Por isso que Kardec, quando codificou a nossa doutrina como ciência, teve que ter uma base filosófica, a ponto de ele dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que os primeiros filósofos gregos foram precursores da doutrina espírita e do espiritismo, né? Isso é muito bonito. Então, não por outra razão, no Livro dos Espíritos, Kardec tem uma porção de questionamentos filosóficos. A primeira delas, Livro dos Espíritos, a primeira questão, o que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. Quer dizer, qual é a essência, qual é a natureza de Deus, né? E os espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Também na 23, o que é o espírito? Depois ele perguntou o que é a alma. Então, tem vários questionamentos filosóficos nas 119 questões do Livro dos Espíritos. Bem, então, Kardec, em Obras Póstumas, ao falar a minha primeira iniciação no espiritismo,
ele fala do surgimento do espiritismo pela observação racional do fenômeno mediúnico. Porque desde 1848, nos Estados Unidos, começou aquela brincadeira de salão das conhecidas mesas girantes, né? Então, era assim, uma mesinha com 3 pezinhos, tipo um banquinho de piano, que em francês é chamada guéridon, né? Ela então rodopiava pelos salões, era uma brincadeira, as pessoas se divertiam, as moçoias perguntando, eu vou me casar esse ano? Então, se sim, a mesinha pulava uma vez, se não, pulava 2 vezes, era uma brincadeira. Bom, depois de alguns anos, essa brincadeira de salão contaminou a França e depois vários países da Europa, não é? Até que em maio de 1855, um pedagogo, literato francês, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele toma conhecimento do fenômeno. Primeiro, os amigos convidaram para ele assistir, ele falava assim, é uma futilidade, não me interessa. Mas até que alguém insistiu e ele foi. Então, quando ele chega lá e presencia o fenômeno das mesas girantes, ele diz assim, em Obras Póstumas, eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma lei que tomei a mim estudar a fundo. Eu fiquei impressionada com essa fala de Kardec, porque quantas pessoas assistiram essa brincadeirinha de salão e só viram ali uma coisa fútil. Kardec enxergou além, a ponto dele perceber, deve haver uma lei regendo tudo isso, que ele tomou a fundo estudar, né? Então eu coloco aí o codificador, ele viu, ele enxergou além, como outros cientistas, por exemplo, Fleming, né? Quando ele viu a contaminação da batata com aquele fungo, com aquele bolor, ele entendeu que daí ele podia extrair uma substância que nada mais foi do que a penicilina, não é? Assim como também Newton, Isaac Newton, quando viu a queda de uma maçã, ele entendeu que ali estava a atuação da lei da gravidade. Quantas pessoas durante séculos e séculos viram frutas caindo das árvores e jamais imaginaram que por trás daquilo existia uma lei, né? A lei da gravidade. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ao presenciar aquela brincadeira de salão, ele enxergou além, não é? Ele foi atrás da substância que os antigos gregos procuravam. Ele quis saber o que tinha atrás daquilo, daquela mesinha que pulava e respondia de maneira inteligente às questões. Então, em seguida, ainda em Obras Póstumas, ele fala da utilização do método racional na observação do fenômeno mediúnico. Ele passa a frequentar as reuniões mediúnicas na casa do senhor Baudin, que era o pai daquelas meninas, né, adolescentes, que serviram de médiuns para Kardec. Então, ele diz assim, Kardec, foi aí que comecei os meus estudos sérios do espiritismo. Apliquei a essa nova ciência o método experimental. Nunca elaborei ideias preconcebidas. Observava, comparava, deduzia, buscava o engajamento lógico dos fatos. Aí está o método racional. Olha que discernimento Kardec teve de fazer uma observação racional, metodológica, não é? Daquele fenômeno, para que ele pudesse, de fato, conhecer a lei que estava por trás de tudo aquilo, né? E que ele tinha resolvido estudar assunto. Mas vamos à influência de Sócrates, que Kardec indica no Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates, século V a.C., ele tinha uma experiência de vida muito interessante, porque a mãe era parteira, não é? E quando ela chegava em casa e contava como foram os partos, ele já adolescente, ele começou a perceber que o nascimento da criança, que depois, metaforicamente, ele dizia que era o nascimento da verdade, do conhecimento, resultava de uma tarefa uma tarefa compartilhada, ou seja, a parturiente que estava fazendo lá a sua força para ter o nenê, e a mãe dele, que era parteira e que conduzia o trabalho de parto. Então, ele falou, toda tarefa ela deve ser compartilhada. Então, isso chamava-se lá na Antiga Grécia de maiêutica, tarefa compartilhada. Então, ele fala, ao nascer a criança, então, ela resultou de uma tarefa compartilhada. E assim, depois, se dizendo parteiro das ideias, ele dizia assim,
também o conhecimento quando nasce, então por isso eu sou parteiro das ideias, né? E ele usava nessa tarefa de maiêutica, a tarefa compartilhada, a dialética, que é a tese, que é a pergunta, a antítese, que é a resposta, e o questionamento que se faz de onde nasce a síntese. Então, é perguntando, respondendo, argumentando que vai se chegando a um determinado conhecimento. Então, ele usou a dialética, Sócrates, o diálogo, a argumentação através de perguntas e respostas, né? Ele se dizia parteiro das ideias. Herculano Pires, ao fazer uma belíssima introdução, que é uma verdadeira peça literária, na introdução da 50ª edição brasileira do Livro dos Espíritos, ele diz assim, olha, esse é o processo dialético do Espiritismo, a maiêutica dialética. É nesse sentido que se desenvolve todo o conteúdo do Livro dos Espíritos. De fato, a gente sabe que o Livro dos Espíritos é todo formado de perguntas e respostas, né? Outra obra de Kardec em processo dialético, Perguntas e Respostas, também é aquele diálogo que ele faz com o crítico, o diálogo com o cético e o diálogo com o padre. Isso está relatado em minúcias no livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, e que no meu volume está dentro de outro que se chama Iniciação Espírita, né? Então, ele fazia esse diálogo não só com um médium, ou com um espírito através de um médium, mas com vários, porque através de várias perguntas, várias respostas, vários diálogos, ele chegava a uma argumentação que o convencia de que aquilo poderia ser aceitável como verdade, né? É o chamado, ele é o princípio da universalidade do conhecimento. E depois a influência de Platão. Platão, cujo verdadeiro nome era Aristócles, né? Ele foi discípulo de Sócrates. Desde Sócrates e depois com Platão, esses dois filósofos, diferentemente dos filósofos pré-socráticos, que estudavam vários elementos da natureza, eles fecharam o foco, fecharam em um só elemento da natureza. Qual era? O homem, o ser humano, que em grego se chama antropós. Então, por isso que a filosofia socrática e depois a filosofia de Platão era chamada antropológica, não é? Então, ela observava, ela visava conhecer o ser humano. E ainda dentro dessa filosofia antropológica, tanto Sócrates quanto Platão já consideravam no ser humano uma natureza dual, de duas naturezas. A alma, que ele chamava de psique, e o corpo, que ele chamava de physis, né? Porque era um elemento da natureza. Ainda mais, Sócrates e Platão já tinham a ideia de um Deus único, porque a antiga Grécia era de cultura politeísta. Mas tanto Sócrates quanto Platão já tinham a ideia de um Deus único que criava, não é? Olha que coisa interessante. Por isso, no Livro dos Espíritos, na questão 27, quando Kardec pergunta, haveria assim dois elementos na natureza, a matéria e o espírito, nós vemos a resposta completamente coerente com a postura da filosofia antropológica de Sócrates e de Platão. Qual é a resposta? Sim, e acima de Deus, acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, essa ideia de um Deus único, Criador, ela já vem da filosofia antropológica de Sócrates e de Platão. Certamente os espíritos que responderam a Kardec já tinham esse conhecimento da filosofia antropológica de Sócrates e Platão, né? Ainda também, dentro da filosofia de Sócrates e Platão, a chamada ética antropológica visava a purificação da alma, né? Então, Platão dizia assim, o caminho que o ser humano deve fazer da physis ao eidos, ou seja, da matéria até o mundo das ideias, até a psique, esse caminho se chama ascese e deve ser feito através do conhecimento e através de um tempo convivência de amor, que eles chamavam de eros, né? Ora, esse tempo é muito importante, porque a doutrina espírita ela aceita que a nossa evolução ela precisa de tempo, não é? Que é feito através das sucessivas reencarnações. E por que isso é importante? Porque até hoje existem correntes religiosas em que a simples conversão, então o indivíduo era um pecador, né, na linguagem dessas correntes religiosas. De repente, ele aceita um determinado rótulo religioso,
pela simples conversão, já se admite que ele esteja salvo. Então, não precisa de tempo. Basta, naquele instante, ele fazer a sua conversão. Tanto na filosofia socrática quanto de Platão, e também na doutrina espírita, não. Nós precisamos de um tempo. É o tempo das sucessivas reencarnações, das reformulações, das reparações, é que nós vamos chegando no caminho, nesse caminho de ascese, a chegar à purificação da nossa alma, né? Do nosso psiquismo. Então, no Livro dos Espíritos, no item 115, nós lemos: Deus deu a cada um dos espíritos uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente, olha o tempo aí, conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade. A felicidade, eles as encontrarão nessa perfeição. Então, o fato de que nós temos a missão de nos esclarecermos progressivamente, significa aí o tempo de que nós precisamos, através das sucessivas reencarnações, lembrando, portanto, esse postulado, tanto da filosofia de Platão, quanto da filosofia socrática, né? Então, o surgimento da doutrina espírita acontece quando esse literato francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele então estabelece a criação de uma nova doutrina com base em ciência, né? Ciência de observação desses fatos mediúnicos e de busca de suas causas e explicações. E o método que ele usou na pedra fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, foi da dialética e da maiêutica socrática. Olha que coisa mais bonita, né? Então, nós temos o Livro dos Espíritos, a primeira edição, em 18 de abril de 1857, com 501 perguntas. E a segunda edição, em 1860, com 1019 questões, cuja tradução nós temos hoje na Casa Espírita, né? Que é o livro que nós conhecemos. Bem, em obras póstumas, ao falar na minha primeira iniciação no Espiritismo, Allan Kardec diz que, para ele, nesse estudo do fenômeno mediúnico, tornaram-se evidentes duas coisas. Primeiro, a existência de um mundo invisível, o mundo dos espíritos, que ele compara com a existência de outro mundo invisível, o mundo dos micróbios, que, para ser acessado, precisou de um instrumento, que foi o quê? O microscópio, através do qual alguém, olhando, conseguiu ver os micróbios, né? Então, ele fala que assim também, através de um instrumento que era o médium, ele conseguiu acessar a existência desse mundo invisível dos espíritos. Outra evidência, e que se ele estabeleceu num princípio, o princípio da falibilidade dos espíritos. Porque ele diz assim: os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos seres humanos agora desencarnados, emitem informações segundo a sua bagagem cultural do momento. Então, isso quebra aquele paradigma antigo, lá na Magna Grécia, de que todo conhecimento era de natureza teológica, não é? Eram deuses que traziam revelações que eram passadas por autoridades religiosas para a população. Não, agora não tem nada mais disso. Agora tem o crivo da razão, tem a busca do conhecimento pela lógica, não é? E o que os espíritos nos dizem correspondem àquilo que diriam quando encarnados, porque os espíritos nada mais são do que seres humanos agora desencarnados, né? Uma outra evidência que ele trata está na Gênesis, no capítulo 1, item 55. Ele diz assim: uma última característica da revelação espírita é a seguinte: apoiando-se em fatos, ela é, e não poderia deixar de ser, essencialmente progressista, como todas as ciências de observação. Caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então, esse caráter progressista da doutrina, eu entendo de maneira muito reservada, porque eu vejo, às vezes, companheiros tentando fazer coisas com as quais eu me surpreendo. Por exemplo, a atualização do Livro dos Espíritos é uma publicação. Eu não aceito isso.
A obra de Kardec não deve ser alterada, não deve ser mexida. Quando houver alguma coisa a ser comentada por um novo conhecimento, quando nós publicarmos alguma coisa ou quando falarmos alguma coisa, nós podemos comentar a respeito disso, mas não alterar a obra de Kardec, atualizar a obra de Kardec, não, eu não aceito. Não é? É opinião minha, é uma leitura que eu faço. Bem, então, quando a gente está convencido de que o Espiritismo tem como base a observação da ciência, a gente fala, então é igualzinho à ciência acadêmica, à ciência das universidades, então é igual, é a mesma coisa quanto ao método. O método racional da ciência acadêmica, também a doutrina espírita usa o método racional. Agora, qual é a diferença? A ciência acadêmica, de modo geral, ela tem uma postura materialista. A maior parte dos cientistas, eles se veem obrigados a ter uma postura materialista. Parece que é assim, você ter uma postura espiritualista dentro do cânon da ciência é uma coisa que não é muito bem vista. Agora, no Espiritismo, a postura é espiritualista, né? Essa é a grande diferença. Então, nós lemos na obra de Kardec, Iniciação Espírita, naquele diálogo que ele faz com o cético, nós lemos o seguinte: as ciências vulgares baseiam-se nas propriedades da matéria, que pode ser manipulada à vontade, mas os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Mas os fenômenos do Espiritismo têm por agentes inteligências que possuem sua independência, seu livre-arbítrio, e não estão submetidas aos nossos caprichos. Então, essa é a grande diferença do cano da ciência acadêmica em relação ao Espiritismo como ciência. Né? E eu considero ainda, de meu próprio arbítrio, né, mais uma diferença, porque na nossa doutrina, que tem um tripé, né, ciência, doutrina, filosofia e consequências morais, todas essas consequências morais, na doutrina espírita, elas são fruto, são consequência do conhecimento. E o mesmo não acontece na ciência acadêmica. Essa eu acho que é uma grande diferença, não é? O fato da moral dentro do Espiritismo ser fruto do conhecimento e está relacionado com escolha. E escolha é uma coisa de fórum íntimo, não é? Cada um escolhe o que quiser, mas dependendo do conhecimento que se tenha a respeito do assunto. Bom, então vamos para frente. Vamos para outro modo. Mediunidade como laboratório. Ah, isso é muito bonito, né? Já no livro dos médiuns, no item 159, nós vemos a definição de que Kardec dá ao médium. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium, né? Então, na minha leitura aqui, dentro da observação da neurociência, eu posso considerar que, nesse conceito, o fenômeno mediúnico é um fenômeno de senso-percepção. Ou seja, a pessoa que sente a aproximação de um espírito, ela percebe, não é? Primeiro ela percebe a aproximação e depois ela sente que o fluido é bom, que é de um amigo, que é de um espírito amigo, ou o fluido é muito pesado, não é? De um espírito mais necessitado. Então, basicamente, é um fenômeno de senso-percepção. Mas, no chamado mediunato, na mediunidade de trabalho, de tarefa, a mediunidade se apresenta de outras formas também, né? Ela é uma faculdade humana, ela sempre existiu desde que o ser humano está no planeta. Então, eu vou citar para vocês algumas coisas que constam do prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, e esse prefácio é feito por Emmanuel. Então, ele fala de uma porção de fenômenos mediúnicos que, historicamente, se desenvolveram em todo o percurso da humanidade, né? Por exemplo, ele fala que os discípulos de Sócrates, quando se reuniam, sentiam a presença do amigo invisível, de Sócrates, né? Um fenômeno de senso-percepção. Nero, fora do corpo, ele se encontrava com os espíritos de Agripina e Otávia, sua mãe e esposa, que foram assassinadas por sua ordem. Depois, espíritos vingativos eram vistos em torno do túmulo de Calígula, fenômeno de vidência. Ele continua ainda, Emmanuel, falando nos primórdios do cristianismo quanto o fenômeno mediúnico está relatado. Por exemplo, no dia de Pentecostes, vários discípulos falaram línguas estranhas.
é um fenômeno de psicofonia. E dentro da psicofonia, um fenômeno de xenoglossia. Espíritos materializados compareceram na libertação da prisão injusta de alguns apóstolos. Isso está em Atos dos Apóstolos. Também, incumbência que foi transmitida a Paulo e Barnabé através de um espírito materializado. E visita de espírito a Paulo também, dando-lhe outra incumbência. Todos esses fatos estão em Atos dos Apóstolos, né? Bom, nesse livro, O Espírito Tempo, então, nesse livro Espírito Tempo, Herculano Pires, ele faz um comentário muito bonito da maneira como, durante toda a evolução do ser humano no planeta, desde as formas mais primitivas, a mediunidade foi se manifestando. Eu não tenho tempo nessa live de falar de maneira muito explicada para vocês todos os fenômenos. Então, eu vou fazer um resumo, né? Então, ele chamava as diferentes fases de horizontes culturais. Então, ele fala do horizonte tribal primitivo, horizonte agrícola, civilizado, profético, e por conta dele, ele põe um outro horizonte, horizonte espiritual. Porque os outros ele viu através de literatura, de pesquisas de sociólogos, de antropólogos, né? De outros cientistas. Então, vamos lá, vou comentar com vocês. Eu fiz um resumo, olha. Então, vamos ver. Horizonte tribal, agrícola, civilizado, profético e espiritual. Então, as formas de mediunidade. No horizonte tribal, existia um mediunismo primitivo. No horizonte agrícola, o ser humano que só lidava com o concreto, ele começou a já perceber valores nos outros elementos, né? E, então, ele começou a perceber esse tipo de coisa. Depois, no horizonte civilizado, nós já caminhamos para o mediunismo oracular, uma outra forma de expressão da mediunidade. No profético, a mediunidade já é personalizada através dos profetas, e no horizonte espiritual, finalmente, a mediunidade racional, passível de ser estudada, portanto, de acordo com o método racional preconizado por Allan Kardec. Bem, rapidamente eu vou dizer para vocês. No primeiro horizonte, que é o mediunismo que é o tribal, então era aquele mediunismo primitivo, é uma expressão usada por Emmanuel, não é? Que significa práticas empíricas da mediunidade. Então, os kahunas, lá na Polinésia, onde esse fenômeno foi estudado, então o fenômeno é vivido de maneira absolutamente natural. Ele é aceito sem nenhuma análise racional. Então, os pesquisadores observaram fenômenos de evidência, de audiência, ectoplasmia e até de materialização. No mediunismo também do horizonte agrícola, que já tem a vida social em assentamentos, então o indivíduo deixa de ser caçador e ser nômade, e ele fica parado em algum lugar que lhe confira água, ou uma fonte natural, ou à beira de um lago, ou à beira de um rio, ou à beira de um oceano, não é? Ele começa, segundo Herculano, a fazer uma racionalização anímica, ou seja, ele começa a sair daquela vivência concreta do fenômeno mediúnico a perceber alguns valores abstratos. Por exemplo, ele começa a perceber a imagem dele na água, ele começa a perceber a sombra do companheiro que está andando na frente dele, ele começa a perceber, pela memória, algum sonho que ele teve. Então, ele começa a pensar e fala, o que é isso? Então, é uma coisa que é concreta, mas não é tão concreta. Herculano chama isso de racionalização anímica. Já é uma passagem da manifestação mediúnica, do mediunismo primitivo do horizonte tribal para outras formas de mediunidade, né? Então, nesse horizonte, ele começa a perceber, por exemplo, que alguns animais têm atributos que ele não tem. A força de um leão, a asa dos pássaros, né? Então, ele começa a divinizar alguns elementos da natureza. Por exemplo, ele começa a perceber que a terra ela é o elemento fecundador, o elemento gerador, assim como a mãe humana, a mãe, a fêmea dos animais, né? Então, ele começa a chamar a terra de terra-mãe. E o céu o céu de céu-pai. Aqui está Deus Pai, não é céu-pai. Porque é através da chuva que o céu fecunda a terra, não é? Então, ele faz uma metáfora na sua cabeça,
fazendo uma metáfora entre a chuva que o céu envia para fecundar a terra e o sêmen do pai que fecunda a mãe, não é? Então ele já começa a fazer uma chamada racionalização anímica. Ele faz a mitificação de elementos da natureza e de pessoas e vai se criando uma religião antropomórfica, ou seja, ele cria os deuses à sua imagem e semelhança. Bom, no horizonte civilizado, então surge o chamado mediunismo oracular, né? O oráculo às vezes é chamado lugar, às vezes o próprio sacerdote o pitoniza, mas a mediunidade é de caráter impessoal. Ninguém reconhece, nem no sacerdote, nem a pitoniza, que eles sejam os médiums, porque eles só interpretavam sinais da natureza. Por exemplo, a força do vento, algum som, a disposição das vísceras dos carneiros, né? E todo mundo consultava os oráculos. Depois, na mediunidade personalizada no horizonte profético, nós temos então, e que permeia todo o Velho Testamento, nós temos então várias comunicações através de um indivíduo que já é reconhecido. É ele que é o sensitivo. Por exemplo, para Isaac, o Espírito lhe aparece, ele fala. Está no livro Gênesis do Velho Testamento. Jacó viu e ouviu o Senhor em sonho, também está no Gênesis. Moisés, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sarça em fogo que não a consumia. E Moisés ainda, ele recebeu o decálogo, né? Imagina que qualidade de médium, de efeitos físicos que era Moisés, não é? Então, Emmanuel, nesse prefácio do livro Mecanismos da Mediunidade, ele traz à tona toda essa coisa de que a mediunidade sempre existiu. Não foi o Espiritismo que a inventou, né? E a gente então pergunta, puxa, mas se a mediunidade sempre existiu, né? Desde o horizonte tribal até no horizonte profético, o que o Espiritismo veio fazer com a mediunidade, né? O Espiritismo veio fazer uma coisa extraordinária, né? Ele veio desmistificar. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas tanto é verdade que a mediunidade existiu, né? Nos tempos idos, que a própria proibição bíblica do exercício da mediunidade, que consta do Velho Testamento, confirma que a mediunidade existia, né? Por exemplo, no livro Levítico, que é um dos livros do Velho Testamento, nós lemos lá, no capítulo 19, não vos dirijais aos mágicos, nem consulteis os adivinhos, para que não suceda que este comércio vos corrompa. E no livro Deuteronômio, também do Velho Testamento, no capítulo 18, guarda-te de quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agouros, nem que seja feiticeiro ou encantador. E olha essa, nem que indague dos mortos a verdade. Olha o fenômeno mediúnico, né? Então, a própria proibição bíblica da mediunidade confirma que ela já existia naquele tempo, né? Bom, na mediunidade racional do horizonte espiritual, né? Começa, então, com tudo que eu já disse para vocês e que vocês já sabem, né? Que é a criação da doutrina espírita por Allan Kardec, uma ciência de observação dos fatos mediúnicos e de busca de suas causas e explicações, também com aspecto filosófico de consequências morais, né? Bom, então, o que o Espiritismo veio fazer com o fenômeno mediúnico, né? Eu perguntei. Então, o Espiritismo veio desmistificar o fenômeno mediúnico. Mesmo no horizonte profético, então, quando Isaac, Jacó, José recebiam as mensagens, eles sempre referiam que era o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ora, Herculano fala, esse Senhor nada mais era do que seres humanos desencarnados, não era uma divindade, não é? Então, nesse livro de Herculano, na introdução que Herculano faz no livro dos Espíritos, na 50ª edição brasileira, ele diz assim, olha, o Espiritismo veio mostrar que os espíritos não são deuses nem demônios, mas simplesmente seres humanos desencarnados, que se encontram em diferentes níveis evolutivos, tanto intelectual quanto moralmente, né? Por isso que a gente considera, a partir de Herculano, a mediunidade como laboratório, né? Então, pessoal, nesse livro que eu estou expondo agora para vocês, Espiritismo, no capítulo 5, eu trato do fenômeno mediúnico e como o cérebro atua durante o fenômeno mediúnico no médium, né?
Então, eu misturei as duas coisas. O conteúdo desse meu livro, que escrevi junto com o Dr. Décio e o Dr. Sérgio Lopes, que se chama O Cérebro Triuno, e eu fiz uma análise, então, da atuação do cérebro do médium no fenômeno mediúnico que eu coloquei no capítulo 5 desse livro, O Espiritismo, né? Só vou dizer para vocês do que consta. Eu li no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, o relato de um caso de psicofonia consciente com a médium Eugênia, capítulo 6, e o relato de um caso de psicofonia inconsciente ou sonambúlica com a médium Celina, no capítulo 8. Então, à medida que André Luiz e seu mentor, Aulus, iam descrevendo o fenômeno, eu, então, fui fazendo um comentário dizendo quais estruturas cerebrais que estavam participando do fenômeno, estavam sendo ativadas no cérebro do médium, viu? Então, é uma sugestão para que vocês vejam no capítulo 5 desse livro esses dois casos de psicofonia consciente e psicofonia inconsciente. Quando a gente fala de mediunidade, a gente tem que lembrar do maior médium, acho que de todos os tempos, né? Chico Xavier. Então, olha, mais de 400 obras psicografadas. A primeira delas, que é Parnaso de Além Túmulo, esse é um livro assim que é um ícone, né? Em 1932, Chico Xavier tinha só 22 anos, era quase analfabeto, né? E ele psicografou 56 poetas com estilos próprios, mais de 200 poemas que foram submetidos à análise crítica literária severa, né? Daquela ocasião. Então, a nossa homenagem a essa figura que veio missionariamente trabalhar na mediunidade em favor de todos nós, né? E para quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir esse filme, As Mães de Chico Xavier, né? Trata das cartas consoladoras de mães e pais que perderam seus filhos. É um filme muito bonito. Bem, e vamos ao último item, né? Moral como objetivo. Quando começou a se falar de moral, Kardec perguntou aos espíritos. Está isso na questão 629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar à moral dentro da estrutura da doutrina espírita? Olha o que os espíritos respondem. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Olha como isso é importante, porque para chegarmos à boa conduta, nós precisamos conhecer a diferença entre o bem e o mal. E só vamos conhecer a diferença entre o bem e o mal através do estudo, através do conhecimento científico, né? Que Kardec buscou. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E a gente pergunta, então, onde será que está a lei de Deus? Será que está nos pergaminhos antigos? Kardec pergunta na 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é direta, na consciência. Então, René Descartes, no século XVII, extraordinário filósofo, ele já dizia assim: no nosso íntimo, nós sabemos o que é certo ou o que é errado, porque Deus, quando nos criou, já colocou na nossa consciência essa noção. E ele ainda disse assim: é a marca do Criador na sua obra. Assim como o pintor, quando pinta uma tela, ele assina a tela, Deus também assinou a sua obra quando nos criou, colocando a sua lei na nossa consciência. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, eu costumo dizer assim, olha, quanto mais despertada, quanto mais desperta a nossa consciência, mais nós nos dispomos a fazer o bem para o bem de todos. O que caracteriza a moral, não é? E a moral tem a ver com as nossas escolhas, com as nossas escolhas. Por isso que eu digo que a doutrina espírita é a única doutrina que eu conheço que a moral, ou seja, o que eu vou escolher, depende do conhecimento adquirido, né? A moral é fruto do conhecimento. Então, olha, em vários lugares da obra espírita, da codificação, da revista espírita, tem essa fala, olha, no Livro dos Médiuns 303, o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Olha na revista espírita de Kardec, o objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita, ela vai mais longe. Ela estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está
a sua verdadeira utilidade, né? Que coisa bonita. Também na Gênesis de Kardec, capítulo 18, tem uma comunicação de Arago que se chama Sinais dos Tempos. Resumindo, ele diz assim: nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. Resta ainda à humanidade fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Hoje é um movimento que se opera no sentido do progresso moral. Então, tudo que a doutrina espírita vem nos trazer é esse apelo para que, através do conhecimento, do estudo, a gente chegue a uma conclusão, a uma escolha que vise o bem e para o bem de todos, né? Então, o objetivo final da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Não por outra razão, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item C de Perfeitos, item 4, Kardec coloca: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Esforço a gente faz para expressar a nossa vontade. Olha o que eu encontrei nesse meu curso de filosofia, quando eu estudei o filósofo Santo Agostinho, né? Teólogo e filósofo da chamada patrística latina. Ele fala assim: vontade é diferente de razão. A razão conhece, mas a vontade escolhe, às vezes até coisas fora da razão. Então ele diz: para fazer o bem, só a razão não basta, é preciso a força da vontade, ou seja, o nosso esforço, né? Então, por isso que eu sempre digo, Jesus abençoa o nosso esforço, não é? Porque nós ainda não chegamos lá, mas estamos fazendo um esforço para conquistar o nosso amadurecimento, a nossa evolução moral, né? E Kardec, então, como a gente costuma dizer aqui, a gente sempre diz: agora lá vem a azeitona da empada, né? Ou então aquela frutinha que se coloca no bolo, não é? Então, quando Kardec achou que tudo aquilo devia servir ao amadurecimento do ser humano, a moral, ele falou: bom, moral, ele pergunta para os espíritos, está na questão 625 do Livro dos Espíritos: quem é que pode servir de referência para nós enquanto estrutura moral, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo? E a resposta é direta: vede Jesus, né? Então, Kardec vai aos evangelhos dos 4 evangelistas, Lucas, Mateus, João e Marcos, e ele começa a estudar os evangelhos. Então, ele percebe que os evangelhos têm 5 partes: os milagres, as profecias, os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que deram origem aos dogmas e o ensino moral. Ele percebe que a discussão das 4 primeiras partes é que resultou nas diferentes correntes religiosas. Então ele fala: não é isso que eu quero só o ensino moral. Então o Evangelho segundo o Espiritismo contempla o quê? A parte moral dos 4 evangelhos e mais comunicações de espíritos que estavam atreladas a alguns aspectos que ele estava discutindo enquanto organizava o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a nossa moral, ela está toda alicerçada nos exemplos e na vivência de Jesus, né? A caridade, a tolerância, a benevolência, a indulgência. Aliás, no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido que se deve dar à palavra caridade, como a entenderia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas, né? Então, a gente tem uma ideia de que caridade, fora da caridade não há salvação, é a doação material. Se nessa doação material estiver benevolência, indulgência e perdão, ou qualquer uma delas, pronto, é caridade, não é? Então, Jesus é a nossa referência, o nosso exemplo. Que Kardec teve o grande discernimento de trazer Jesus como referência do nosso aspecto moral, não é? Então, doutrina espírita: razão como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo. Nós temos, como se diz aqui, né, o queijo e a faca na mão, porque nós temos todos os instrumentos e todas as recomendações, as pedras do caminho, né? Então, Kardec nos deu a indicação
que o nosso caminho deve seguir por essas pedras, as mesmas que já foram trilhadas por Jesus, né? Então, é nesse sentido que eu trago, assim, muito resumidamente, o conteúdo desse meu último livro, Espiritismo, e agradeço a todos a paciência de me ouvirem e de estarem conosco neste momento, né? Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade, com uma prece, dizendo a Jesus novamente que nós somos muito gratos pela oportunidade, por tudo que os espíritos amigos sempre nos ajudaram. Somos gratos a Jesus por tanta coisa que nos trouxe, né? E que nós temos ainda tanta dificuldade em assimilar. Somos gratos a Kardec por todo esse trabalho que ele teve de nos trazer uma doutrina de conhecimento, de reflexão filosófica e de código moral. Agradecemos a todos os amigos espirituais que estiveram conosco neste momento e pedimos a Jesus que continue a permitir que esses amigos espirituais venham nos intuir, venham nos inspirar, venham nos ajudar, não é? Para que a gente continue com essa proposta firme de seguir os passos de Jesus, de seguir os seus exemplos, as suas lições, para que neste caminho longo, através das nossas reencarnações, nós possamos cada vez mais buscar as virtudes, como diziam os antigos gregos, não? Os filósofos gregos, buscar o entendimento, buscar a purificação da nossa alma. Então, que Jesus abençoe o nosso esforço, abençoe a nossa caminhada, e em nome dele nós encerramos a nossa tarefa de hoje, sempre com muita gratidão em nosso coração. Amigos aí do Grupo Espírita Batuíra, de Algés, é com muita alegria que eu participo de mais essa tarefa, e eu deixo um abraço muito, muito, muito carinhoso a todos, viu? Até logo, então, até a próxima vez.